Olá, amigos e amigas do Insta, do YouTube. Hoje eu vou falar sobre os aspectos civis do sequestro internacional de crianças, regulado pela Convenção Internacional de Haia. Bom, o que diz essa convenção, esse pacto internacional? Por sequestro internacional, do ponto de vista civil, você vai entender a remoção ilícita ou a retenção ilícita de uma criança fora do país de sua residência habitual. Então, por remoção ilícita, imagine a seguinte situação. Você tem um pai ou uma mãe que não tem autorização do outro genitor, não tem autorização do pai ou da mãe para viajar ao exterior, põe essa criança dentro de um carro e foge, por exemplo, do Brasil para o Paraguai, tá? Sem passar pelos serviços de fronteira. E a partir daí cai no mundo. Uma outra situação mais comum é aquela em que o pai ou a mãe tem autorização do outro genitor, tem autorização da genitora, ou tem uma autorização judicial para viajar, por exemplo, para a França a título de férias, mas chegando lá na França, não retorna para o Brasil com a criança, ou ela permanece lá e não devolve a criança para o Brasil, tá? Essa é uma questão, são as duas condutas básicas que são tratadas dentro do Pacto de Haia. E outro conceito importante também é a gente perceber que a residência habitual não bate necessariamente com a nacionalidade da criança. Então, imagine uma situação em que um casal brasileiro se casou aqui em Portugal, teve o filho em Portugal, divorciou-se em Portugal, fixou a guarda e o regime de convivência dessa criança em Portugal, e aí o pai ou a mãe volta para o Brasil e de uma maneira ilícita mantém essa criança no Brasil, enquanto o outro genitor, o pai ou a mãe, está aqui em Portugal, distante do seu filho. Então, apesar dessa criança ser brasileira, dos pais serem brasileiros, ela está mantida de uma maneira ilícita fora do país onde o domicílio dela estava fixado em uma ação de guarda ou num acordo homologado judicialmente de guarda. Tá? Então, o fato de ser brasileiro não quer dizer que necessariamente o país onde essa criança deva ficar é o Brasil. E um outro aspecto também importante, talvez até que preceda todos os demais, é a questão, o país para onde essa criança foi levada, onde ela está sendo mantida de uma maneira ilícita, aderiu ao Pacto de Haia? Porque se não houve essa adesão, o Pacto de Haia não vai te ajudar de qualquer forma. Tudo bem? Bom, mas vamos imaginar uma situação em que a criança tenha sido levada do Brasil ou esteja sendo mantida fora do Brasil de uma maneira ilícita. O que o pai ou a mãe que seja vítima dessa conduta tem que fazer? Tem que buscar a autoridade central brasileira para o Pacto de Haia, no caso a Secretaria de Defesa dos Direitos Humanos, pedir o apoio para que seja tentado de uma maneira amigável e diplomática a devolução dessa criança para o Brasil, e no Brasil, onde a guarda dessa criança foi fixada, ser decidido se essa criança fica no Brasil ou fica no exterior. Em sentido contrário, imagine o pai ou uma mãe que seja brasileira ou que ambos sejam brasileiros, residem no exterior, em um país que aderiu ao Pacto de Haia. E aí, essa criança é trazida para o Brasil de uma maneira ilícita ou mantida no Brasil de uma maneira ilícita. E aí, então, o pai ou a mãe que está lá no exterior vai buscar a autoridade central daquele país e pedir o apoio para que o seu filho, a sua filha, retorne ao país onde ela vivia habitualmente,
por exemplo, na França, na Itália, em Portugal. Tá? Então não pode confundir essa questão da nacionalidade da criança ou dos pais com o país onde ela deva, digamos assim, naturalmente permanecer. Tá? Tudo bem? E por fim, o que a gente tem que entender? O fato de um país ter aderido ao Pacto de Haia não significa que as práticas relativas a esse pacto ou a adesão desse país ao pacto seja igual aos demais. Os países tratam de uma maneira diferente esta convenção. Um país não é obrigado a aderir obrigatoriamente a todas as cláusulas de um pacto, ele pode aderir com ressalvas. Então, você tem países que aderiram ao Pacto de Haia, que fornecem, por exemplo, assistência judiciária ao pai ou à mãe que é vítima do sequestro, e tem outros países que não. Olha, você que é vítima vai ter que providenciar a tradução juramentada dos documentos, você vai ter que contratar um advogado aqui no meu país para resolver essa situação, e aí tudo fica mais complicado. Então, a primeira peneira é saber, esse país onde a criança está mantida de maneira ilícita, aderiu ou não ao Pacto de Haia? Segundo, caso tenha aderido, quais são as cláusulas que ele aderiu, para saber até que ponto você pode contar com algum apoio desse país estrangeiro. Não é uma situação tão simples assim. Mas tudo pode ficar um pouquinho mais complicado. O Pacto de Haia, ele prevê algumas exceções. Então, ainda que essa criança tenha sido removida ou mantida de maneira ilícita no exterior, você pode ter uma situação em que o país de origem, o país da residência habitual dessa criança, esteja vivendo um caos, uma guerra civil. Então, o pai ou a mãe sequestrador, sequestradora, pode ter uma autorização para continuar com essa criança no país onde ela está atualmente, porque devolver essa criança para o país de origem ou o país onde ela vivia antes trará risco para elas. E aí você tem um cenário assim que, por exemplo, até uma situação de pandemia pode ser alegado para não devolver essa criança, por exemplo, ao Brasil. Tá? Então a situação, o caos do país onde a criança vive ou vivia atualmente, ou antes do sequestro, pode ser um fator para que essa criança seja trazida de volta ou não para o Brasil ou para outro país onde ela vivia anteriormente. Então, não é tão simples assim. Se a criança era vítima de abuso, de violência, também é causa para que ela não retorne ao seu país de origem. Também, se o pai ou a mãe não exercia habitualmente a guarda dessa criança, ou seja, existia uma situação de abandono material ou afetivo desta criança, desse adolescente, há margem para que o pai ou a mãe sequestrador, sequestradora, tenha autorização para manter essa criança no exterior, e por exterior entenda-se longe do país onde a residência dessa criança estava fixada. Então veja assim que as coisas não são tão simples assim. Existem instrumentos para te auxiliar ao pai ou à mãe que tenha sido vítima do sequestro internacional. E aí, novamente, se o país onde ela se encontra, se encontra que eu digo aqui, o pai ou a mãe vítima do sequestro, aderiu ao Pacto de Haia, ela vai ter que buscar a autoridade central desse país para esta convenção para tomar as providências. Se não se encontra em um país que aderiu, vai ter que buscar soluções diplomáticas, vai ter que buscar um apoio de uma advocacia privada, enfim, as coisas não ficam tão simples. Não que sejam simples no caso do país, de ambos os países tenham aderido ao Pacto de Haia e que ambos os países ofereçam até um apoio razoável para os pais e mães vítimas do sequestro internacional.
Nada é simples quando se resolve uma questão de uma maneira judicial, mesmo uma questão simples como um direito de consumidor, uma bicicleta que foi vendida com defeito, as coisas não são fáceis. Quando envolve sequestro de criança é mais difícil ainda, tá bom? E era isso que eu tinha para dizer, obrigado aí por assistir a este vídeo, fiquem bem.